Bora para a gravação de mais um programa Primecast da Saúde. Informação de qualidade na palma da sua mão, a sua consulta particular. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, maravilhosa doutora, não é não, bebê? É. Eu sou Daniel Ramon. Lucília Toledo. E com quem nós estamos? Rafaela Fernandes. Doutora Rafaela Fernandes. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer imenso tê-la aqui com a gente. E quem é a doutora Rafaela? Conta para nós. Eu sou fisioterapeuta, formada há 8 anos e especializada na área de UTI adulto, intensivismo, né? Desde quando eu me formei, já pouco tempo depois, já comecei a atuar no hospital e atuo, né, há 8 anos na área hospitalar. Gosto muito, né, é uma área que eu sempre tive vontade de atuar em hospital, né, e eu me descobri ali trabalhando nisso. E por que fisioterapia, Rafa? A gente já se conhece há um tempinho. Por que você escolheu essa profissão? Desde criança, Lu, eu sempre tive, passava uma ambulância na rua de casa, eu tinha uma curiosidade para saber o que estava acontecendo, então sempre gostei dessa parte que envolvia a área hospitalar. E quando eu estava para me formar no colegial, eu comecei a participar do Doutores da Alegria para poder fazer visita no hospital, para entender, né, como que funcionava, porque até então eu entrava no hospital, mas assim, nunca tinha entrado realmente dentro, né, das paredes do hospital. E eu lembro até hoje que nessa visita que eu estava fazendo, tinha um paciente na UTI, né, que normalmente a gente não entrava, né, e aí abriram uma exceção e pediram para a gente fazer uma visita, né, para aquele paciente dentro da UTI. E na hora que eu entrei, eu falei, gente, é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu quero ficar. Você achou, né? Foi o seu chamado, né? E foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma UTI, né? E desde aquele dia eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Tinha dúvidas, né, o que eu estava pensando na parte de enfermagem e da fisioterapia, mas eu vi uma fisioterapeuta atendendo esse paciente, né? O contato, o paciente, ela colocando o paciente sentado para a gente poder interagir com o paciente. E aí aquilo eu falei, é isso que eu quero. Ah, que legal, cara. E a fisioterapia, assim como todas as outras profissões, né, existem as diferentes áreas de atuação e existe a fisioterapia clínica, né, eu acredito, e existe a fisioterapia hospitalar. Explica pra gente, doutora, o que é a fisioterapia hospitalar e o que ela diferencia da fisioterapia de consultório, da fisioterapia clínica? A fisioterapia dentro do hospital, ela atua em tudo, né? Desde a sala de emergência, né? Dentro das UTIs, UTI pediátrica, UTI neonatal, UTI adulto, nas enfermarias, na parte cirúrgica, né? Então, ela atende, assim, desde o público, né, recém-nascido dentro da UTI neonatal até né, a parte adulta, né, dentro da UTI adulto. E a gente trabalha, numa maneira geral, com reabilitação da parte pulmonar, né? E reabilitação da parte motora dentro do hospital. A gente trabalha também com prevenção, né? Mas a maioria dos pacientes já é na parte de reabilitação. Então, se for, né, separar assim por áreas, né, dentro da UTI adulto, né, a gente vai trabalhar com paciente onde eu trabalho atualmente, né, tem bastante pacientes cirúrgicos, né, então a gente vai atuar na parte de pré e pós-operatório, né, se tem cirurgia cardíaca. A parte de pacientes clínicos tem também bastante, né? E aí, o clínicos é de uma maneira geral, pneumonias, né? A gente teve uma atuação direta ali na parte do Covid, né? Onde, na verdade, eu acho que ali no Covid começou a difundir bastante essa parte da fisioterapia hospitalar, né? Que aí começaram a ver o quanto a atuação da fisioterapia era importante para a prevenção de intubação, né? Que tem a parte da ventilação mecânica
Na prevenção, né? Quando o paciente, antes de ir para a ventilação mecânica, a gente tem uma ventilação mecânica não invasiva, que a gente fala, né? Então, a gente vai usar aquelas máscaras, né? Que coloca no rosto. Tem catéter nasal também de alto fluxo, que é um catéter que é diferente desses catéteres convencionais de oxigênio, né? Ele vai jogar um fluxo dentro da via aérea. Então, a gente tem essa parte de prevenção que a gente atua direto, que é muito importante, porque o paciente que a gente consegue prevenir que ele seja entubado, diminui muito a taxa de mortalidade daquele paciente, né? Falando de uma parte clínica. Um paciente cirúrgico que está dentro da UTI entubado, quanto antes a gente consegue tirar o tubo dele, né? Também ajuda nessa questão de mortalidade, tudo envolvendo a vida do paciente. Né? E tudo isso o fisioterapeuta que faz, né? Toda essa parte é nós que atuamos. A parte de ventilação mecânica, né? O médico é ele o responsável por entubar o paciente, né? E depois quem assume o restante é a fisioterapia. Né? Acho que muita gente não sabe disso, né? Que legal. Então, você disse que mesmo dentro de um hospital, existe a fisioterapeuta agindo e atuando diretamente no paciente dentro da UTI. Sim. E existe um fisioterapeuta que atua de uma maneira diferente nos quartos, nos pacientes que estão operados, é isso? Sim. Nos pacientes que estão internados. Sim. Tirando uma... Deixa também assim, né? Tem algumas diferenças de atuações, por exemplo, na parte do SUS, né? E na parte dos hospitais particulares. Que eu já tive as duas experiências, né? De trabalho. Eu trabalhei 5 anos, né, em um hospital do SUS e agora, atualmente, faz 3 anos que eu trabalho em um hospital particular. Né? No hospital particular, essa parte, assim, de reabilitação dentro das enfermarias também é uma parte muito importante, né? Por exemplo, um paciente que tem uma fratura de fêmur, né? Que antes ficava meses acamado. Né? Eles já saem, né? Tudo assim, dentro da avaliação, deu tudo certo a cirurgia, não teve nenhuma intercorrência. Dentro do próprio hospital, o paciente já volta a andar. A gente já coloca ele em pé dentro do hospital. Que bacana. Então, assim, os pacientes de cirurgias no geral já passam por essa parte inicial, né? Do tratamento lá dentro do hospital. Porque o nosso objetivo, e até é mensurado isso, é que ele volte, né, à vida que ele tinha antes da fratura, antes das cirurgias, né? Então, isso é um trabalho também muito legal, porque a gente consegue, desde dentro do hospital, o paciente já sai com as orientações, já sai encaminhado, né, do que ele deve fazer depois que ele tiver alta. Que legal. Fisioterapia diretamente relacionado à reabilitação. Sim, né? E na parte cirúrgica, é isso. Na parte clínica também, né, temos... a maioria dos casos, assim, né, de internação da parte clínica são pacientes já tem bastante comorbidades, né? Temos... fala também bastante hoje dos cuidados paliativos, que às vezes são pacientes oncológicos, na parte de pneumonias. Então, a gente atua em todas essas áreas, né? Quando a gente avalia o paciente, a gente tem um objetivo com ele, né? Que se ele tem as funções motoras e respiratórias preservadas, a gente quer manter aquelas funções, né? E se precisa reabilitar, a gente avalia, foca o que ele está precisando, né? Para todo dia, em todas as sessões, trabalhar para que ele melhore. Olha só, e a gente estava falando, né, amor? A gente, às vezes, associa a fisioterapia à massagem, né? A diferença de um fisioterapeuta para um massoterapeuta, doutora? Olha, o fisioterapeuta, ele vai ter uma carga de estudos muito maior, de anatomia, fisiologia, né? Então, assim, a gente tem a parte até na faculdade que a gente atua também na parte de massagens, mas é uma parte pequena, né? Parte de tudo que é a fisioterapia, né? Agora, o massoterapeuta, ele já vai atuar só diretamente nisso, né? Ele não vai a fundo na anatomia igual a gente. Como se a fisioterapia tivesse um braço, esse braço é a massoterapia. Né? E aí o massoterapeuta, ele não vai tão a fundo, né, na anatomia igual a gente, né? Que a gente tem 2 anos de anatomia na faculdade, né? Então, a gente tem essa parte de anatomia, assim, tanto também quanto os médicos têm.
né, para É mais atuar. para tratar algo, né, ali, essas massagens ou esse tratamento, né? Sim. Né? Então, assim, na parte hospitalar, né, a gente não tem essa questão da massoterapia. Mas existem manobras, né, que a gente tem o toque no paciente, né, mas não se encaixa como isso. A gente fala como técnicas, né, se for falar da parte depois de crianças, que são técnicas que a gente tem o toque, E né? falando de crianças, né? Você comentou de pneumonia e agora a gente está numa fase com muita criança doente, muita bronquiolite. Eu ouvi essa palavra esses dias lá em casa com a minha pequena. Sim. Qual que é o papel do fisioterapeuta numa criança com bronquiolite? Como que ele pode ajudar essa criança? Se for direcionar ali para o hospital, né, a criança, o recém-nascido, ele vai passar pela avaliação médica, né, e ali na sala de emergência mesmo, o médico já costuma chamar a gente para atuar, porque na hora que os pais chegam no hospital, a maioria dos casos já está, assim, uns dias de sintomas, que é mais ou menos entre o quarto e o quinto dia, né, em que a criança ali, dependendo, mais ou menos assim a faixa que ataca, dos recém-nascidos até uns 2 anos, né? Eles já estão no auge do sintoma, né? Então, eles já chamam a gente para atender na sala de emergência mesmo. Normalmente, também, quando chega dentro do hospital, às vezes já está precisando de oxigênio, né? Então, é a gente que controla isso, que administra esse oxigênio, né, para a criança. E já começa ali no atendimento. Daí, essas técnicas manuais que a gente usa para remover essa secreção, né? E a lavagem nasal, né? Que é muito importante. Aí, o médico já avalia. Quando precisa de oxigênio na sala de emergência, a maioria chega a internar, né? É difícil conseguir dar alta. E quando interna, a gente entra num tratamento intensivo. A gente atende aquela criança de 3 a 4 vezes por dia dentro do hospital. E, assim, a melhora é imediata, né? A gente já vê, assim, que com o atendimento da fisioterapia, às vezes, no máximo, 2 dias com oxigênio, a gente já consegue tirar, a gente já começa a ver melhora, né? E o comprometimento também dos pais, né, em aprender a fazer a higiene nasal. Porque, assim, a higiene nasal, ali naquele momento que a criança está realmente com desconforto respiratório, que ela está muito secretiva, é fundamental. Mas, às vezes, muitos pais não sabem que também fazer antes, né? Que a criança comece realmente a piorar, né? Percebeu ali um início de sintomas, ou, assim, teve uma mudança de tempo, né? Já iniciar com a higiene nasal. Então, assim, às vezes os pais não têm essa noção e aí a gente tem que ir já orientando, né? E colocando os pais para participar. A gente ensina eles a fazer a lavagem nasal dentro do hospital, né? E eles têm já também essa participação ativa. Normalmente, depois, quando tem alta, né? O médico passa as orientações, tudo, e solicita que a criança continue fazendo o tratamento da fisioterapia em casa. Tá, então, voltando um pouquinho para o pessoal entender. O que é um quadro clínico de bronquiolite? E quando e como que a mamãe e o papai vai identificar e quando que ele procura um atendimento médico, doutora? O quadro de bronquiolite é uma infecção causada por um vírus, né, que a gente fala, na maioria dos casos, né, é um vírus sincicial positivo, né, que quando chega no hospital com sintomas, tá secretivo, apresentando febre, a criança começa a ficar mais prostrada, né, o médico Dificuldade de respiração. dificuldade respiratória, o médico já pede esse exame. Então, em casa, né, antes, né, o que vai... Os primeiros sintomas são esses. A criança vai começar a ficar mais prostrada, vai começar a ter uma secreção. Às vezes, a mãe não vai perceber tanto aquela secreção já de uma vez saindo bastante quantidade, né? Mas já vai perceber que tem alguma alteração. Começa a ter febre, né? E aí, a parte respiratória também começa a ter alguma alteração. Às vezes tem alguns retração de fúrcula, que a gente fala, aqui na gargantinha. A parte pulmonar começa a ver que a respiração fica mais acelerada, né? Começa a ter batimento de asas de nariz. E isso é muito rápido, né? Então, às vezes, a criança começou ali com aqueles sintomas em casa, no outro dia já está apresentando esses, né? Então, já tem que procurar a avaliação médica imediatamente.
Tá. E numa evolução rápida do quadro dessa criança, nesse cenário, existe algo paliativo ou algo que os pais devam fazer e algo que os pais não devam fazer? Por exemplo, você sabe que existe alguns mitos de vai lá e passa um pouco de Vick no nariz da criança, Sim. passa um pouquinho de Vick no peitinho da criança, ou dá um chá, né? Dá um chá, faz um chazinho de determinada erva para essa criança. O que a medicina e o que a fisioterapia recomenda para que os pais possam ter de informação como fazer e o que fazer nesse momento que identificou esses sintomas que você disse? Olha, o primeiro caso, assim, sempre procurar avaliação médica, né, para ter realmente o diagnóstico, porque quando chegam com esses sintomas já é testado, né, para ter certeza, até mesmo para iniciar o tratamento correto, né, porque também sintomas parecidos com isso pode ser às vezes uma pneumonia, alguma outra coisa. Então tem que ter essa avaliação médica, né, para realmente ter esse diagnóstico e é sempre o médico que vai fazer. Aí, a partir do momento que teve, né, o diagnóstico, caso a criança esteja estável, porque pode acontecer também, às vezes, esse diagnóstico ser feito no consultório, não necessariamente na emergência, né? Se a família tem um acesso rápido com o pediatra, né? E aí, a partir do momento que o médico, através da avaliação, né, detecta que a criança está estável, que às vezes, de repente, dá para ter um acompanhamento em casa, né? Então, se assim, a família já iniciar com esse tratamento da fisioterapia em casa, né? Fazendo essas manobras, fazendo a higiene nasal, mais o tratamento médico. A medicação, ela nunca também é descartada, né? Ela sempre vai ter que trabalhar junto com a fisioterapia, né? E, então, a partir do momento que tá nessa avaliação, consegue fazer esse tratamento em casa, né? Às vezes previne também um caso de internação. Não tem uma maneira, assim, para prevenir 100% que a criança não seja... né, contaminada, né? Não, porque é um caso, assim, que é um vírus que está no ar. Né? Na época do Covid, até que tinha a parte de isolamento, foi um dos anos, assim, que menos teve casos, né? Porque daí tinha um isolamento, né? Mas, então, assim, não vai ter como, tanto a fisioterapia quanto na parte médica, uma atuação, assim, 100% eficaz para a prevenção. Essas orientações, né? De higiene, de cuidados para expor já, né, principalmente se for recém-nascido. Porque os casos mais graves de bronquiolite são nos recém-nascidos, que é, às vezes, assim, um número alto que precisa ir para uma UTI, né? Então, assim, no caso de gravidade, né, o cuidado essencial com os recém-nascidos, assim, para não ter uma exposição tão grande, né, principalmente antes de tomar as vacinas, né, que isso também interfere. Então, tem... É tão complicado, né, que a gente é pai de um bebezinho e todo mundo quer visitar, quer ver, né, e às vezes a gente fica meio, não, espera um pouquinho. E às vezes tem gente que não consegue esperar, né, então... Vamos pensar no bebezinho também, né? Pensar ali no cuidado. Principalmente nessa fase agora de friozinho, de mudança de estação, né? Sim, e aí uma coisa, né, que o Ramon comentou. Então, daí nessa parte do que não fazer, né? Normalmente, essas receitinhas assim, né? Ah, eu também tive isso, né? É só... vai dar tudo certo, não precisa se preocupar. Então, assim, tem que sempre ter avaliação médica, né? E não existe outro tratamento, assim, para eliminar a secreção que não seja o medicamento e essas técnicas para remover a secreção, né? Então, não tem milagre, né? Tem que fazer o tratamento certinho para poder, né, a criança Tomar se cuidado com restabelecer. os ditos populares, senão acaba piorando o quadro da criança, né? Sim, né, negligenciando, porque às vezes tem, principalmente assim, tem muitas pessoas que têm uma certa resistência com procurar médicos, né? Acha que vai levando no máximo, né? E aí chega uma hora que acaba complicando mais. A questão da higienização ali nasal, né? A gente sabe que é necessário desde que nasce, né? Mas muitos pais às vezes não fazem isso, ou não vê a importância de fazer essa lavagem. Ela é necessária todos os dias. Ou não sabe fazer, né? Ou não sabe fazer, tem medo, né? Por exemplo, eu mesmo tinha muito medo de fazer, faz você.
A questão da higiene nasal, ela também atua assim como uma forma de prevenção. Então, às vezes, igual eu falei, mesmo que a criança ainda esteja com o início de sintomas ou não esteja tão ruim, né, já é legal começar a fazer. A diferença da higiene nasal é para a faixa etária, né? Por exemplo, os recém-nascidos não é da mesma maneira que vai fazer numa criança maior, né? Quantidade de soro, posicionamento, né? O correto, né, para quem nunca fez, é ter pelo menos uma avaliação com a fisioterapeuta orientando, ensinando a fazer, Legal. né? Por quê? Se ela for feita de maneira incorreta, né, pode ocasionar, por exemplo, assim, a criança pode evoluir com otite, né? Tem muitos pais que lavam de maneira incorreta, né, o nariz, e aí aquela secreção pode ir para o ouvido, né? Então, assim, de imediato, pelo menos uma avaliação para aprender a fazer a higiene nasal, o correto é pedir ajuda do fisioterapeuta para ver em qual idade tá, como que vai fazer, a quantidade de soro que vai jogar, qual o posicionamento que tem que estar. Porque a gente vê, né, hoje internet, Instagram, enfim, muito videozinho, olha como lavar e assim, mas de repente a gente tem que perceber, aquela criança tem tal idade, a minha é menor ou maior, né, realmente pensar que pode ser diferente. Exatamente. E isso é uma coisa que estava acontecendo muito. Às vezes o pai pegava um recém-nascido e queria fazer do jeito que se faz na criança maior, que é, às vezes, joga uma quantidade maior do soro, a gente vê esses vídeos, né, jogando de um lado, saindo para outro. Mas, assim, no recém-nascido não é dessa maneira que é feito, né? Ou seja, sempre a orientação mais muito importante, né? Sim, né? Ter essa... É uma coisa também que, às vezes, assim, os pais ficam com dó, né? Então, assim, ter esse primeiro contato, ter essa avaliação e ter essa orientação, que é uma coisa que vai ser benéfico, né? E a gente na área da saúde, a gente sempre está acostumado a orientar os pacientes. Na dúvida, não faça. Sim. É melhor você não sofrer a consequência de a execução de algo errado. Eu acho que na fisioterapia, nós como pais, né, nós estamos com a Heleninha lá de 6 meses agora, passando por um quadro de bronquiolite, Sim. passando por um momento que estamos com uma fisioterapeuta que faz exatamente a mesma coisa que você, e ela tirou a Helena da internação. Né? Então, a gente viveu na pele, né, amor? Na pele. A importância do que você faz. E parabéns por isso. Obrigada. Sabe, eu tenho uma gratidão tão grande pela Maristela, que fez a fisioterapia da minha filha, Sim. que não tem nada que pague. Sabe? E é o que a Rafa falou, a gente, vendo ela fazer, ela ensinando, a gente perdeu o medo de fazer. Sim. Então, em casa, olha, você vai fazer 2, 3 vezes por dia, e a gente conseguiu fazer. Antes, falava, faz a lavagem, irmão, peraí. Então é assim, né? Você papai, você mamãe. Procure. Seu filho está com coriza, está com uma bronquiolite, não faça nada se você não souber. Sim. Procure uma orientação de um profissional. Aí sim. Né? Acho que até mesmo antes, né? Porque se já souber lavar antes, também já evita um quadro mais Sim. grave, né? Ele pode atuar... Essa questão do atendimento, da avaliação, pode ajudar para prevenir, né? Que a criança piore. Exatamente isso. E é uma coisa, né? Que é muito legal mesmo, assim, essa questão, assim, de prevenção, né? Porque, gente, se a gente for olhar, né? Para dentro de uma UTI pediátrica, eu nunca cheguei a atuar diretamente dentro da UTI pediátrica, só em emergência pediátrica, né? Mas eu já cheguei a entrar, né? E, assim, é uma cena muito triste. Muito triste mesmo, né? Nem me fala. Né? E, assim, eu sou mãe, né, também. E se você souber, né, que você conseguiu prevenir que o seu filho fosse para um lugar assim, né? Então, já é uma situação... E às vezes é uma atitude simples, né? Não, deixa eu buscar uma orientação. Se eu tenho medo, deixa eu buscar uma orientação para fazer correto, né? Informação vale ouro, né? E é isso um dos propósitos desse podcast. Informação. Uma coisa que você disse que me chamou a atenção e que talvez eu acho que eu gostaria de entender o que é. Você citou em determinado momento ventilação mecânica. O que é e para que serve ventilação mecânica, doutora? Daniel, a ventilação mecânica tem dois modos, né? A ventilação mecânica não invasiva, que a gente fala, né? Que essa vai ser uma máscara no rosto do paciente com uma pressão positiva,
né, que vai estar entrando. Porque a gente respira, né, nossa respiração fisiológica é através de uma pressão negativa, né? Então, com essa máscara, a gente vai jogar uma pressão positiva para tentar tirar o paciente do quadro de insuficiência respiratória. Esse paciente não consegue respirar sozinho. Isso, né? E daí pode ser desde a neonatal, pediatria, adulto, né? Todas as fases da vida. Prematuridade, né? Muitos prematuros precisam dessa máscara para respirar, né? Até o pulmão tá maturo, né? Para conseguir respirar sozinho. Então, temos inicialmente esse tipo de ventilação que a fisioterapia atua direto, né? E aí, temos a ventilação mecânica invasiva, né? Aí, essa é uma via totalmente artificial, que o paciente vai precisar de um tubo, né? Para respirar através dela. Então, é o médico, né? Que faz, né? A colocação desse tubo e depois a gente assume o restante da parte da ventilação, né? Então, eu falo assim que a ventilação mecânica, ela é, entre parênteses, assim, um mal necessário, né? Então, qual que é o nosso objetivo com ela? Na não invasiva, prevenir que o paciente vá para a invasiva. Vá pro tubo. E quando a gente tá no tubo, tirar o quanto antes, né? O quadro, assim, por exemplo, de cirurgias, quanto antes a gente conseguir tirar o paciente pós-cirúrgico daquele tubo. No quadro pneumonias eletivas. Então, a gente faz, assim, toda uma análise de ventilação mecânica, de oxigenação, para que o paciente saia o mais rápido possível daquele tubo. E aí, isso é o que a fisioterapia faz todo dia dentro do hospital, né? Então, a gente, desde que o paciente for entubado lá na sala de emergência, a gente já começa lá, né? Tentando prevenir que ele seja entubado. Se a gente não conseguir, tentando já trabalhar o mais rápido possível para ele sair daquele tubo. Um profissional muito importante, né? Extremamente importante. Então, E da sua vivência clínica, da sua vivência hospitalar, você já deve ter tido contato com muito biotipo de paciente. sim. Você, pensando no quadro de saúde geral, existe algum tipo de paciente que se recupera melhor, que tem uma resposta melhor a uma fisioterapia? E existe algum paciente, por exemplo, o paciente que faz etilista, tabagista, que tem uma obesidade mórbida, a fisioterapia consegue agir também delimitando esses pacientes? E você tem esse resultado diferente? Existe essa diferença de resposta em termos de saúde mesmo para o paciente? Você vê esses diferentes tipos de paciente reagem e voltam, né, para a saúde de maneira diferente, doutor? Olha, se a gente for falar assim, de uma maneira geral, porque tem muitos casos que fogem da medicina, né? Sim, Mas se a sim. gente for falar assim de uma maneira geral, normalmente os pacientes que têm uma resposta é aquele que eu falo que se enquadra em toda a equipe multi, né? Que ele tem uma parte nutricional adequada, porque a gente, para reabilitar a parte motora, a gente precisa que a parte nutricional esteja adequada, né? Então, ele se encaixa em tudo. Ele tem a parte nutricional adequada, ele está bem medicado, né? Na questão médica, na intervenção médica. E ele tá uma parte psicológica boa também, né? Isso, gente, faz muita diferença, né? Porque, às vezes, o paciente, ele tem tudo para sair e o psicológico dele não deixa, né? O psicológico dele afunda ele. Já cheguei, assim, a ter pacientes que a única coisa que segurava ele dentro do hospital, dentro da UTI, era a parte psicológica. A mente. A mente dele, né? Então, é uma coisa que tem que estar tudo alinhado, né? Normalmente, esses pacientes, assim, já não tinha... Mesmo que tivesse, né, a comorbidade, mas está com essa parte alinhada, são os que mais evoluem. É claro que, assim, se o paciente já tinha, né, comorbidades, isso também interfere bastante o sedentarismo, né? A gente vê, assim, a maioria dos pacientes que fazem cirurgia cardíaca, se não tem a questão hereditária, é paciente sedentário, né? E pacientes jovens, né, passando por essa parte de cirurgia. Mas, assim, as chances, né, de ter o tratamento andando, né, alinhando essa parte conjunta, né? Porque se o paciente, às vezes, a gente tá ali para fazer a fisioterapia, ele não colabora, ele tem a parte psicológica afetada, não tem melhora, né? Porque a verdadeira o paciente, assim, que vai fazer o paciente levantar é ele, né? Todo dia que a gente tá ali na UTI, a gente tirou o paciente do tubo, agora a gente tem que reabilitar esse paciente, tem que fazer ele voltar a andar, é ele.
É ele ter a força de vontade. Porque a gente fazer o movimento pelo paciente não vai ajudar ele a ter o caminhar de volta, né? A se reabilitar. É ele que tem que tomar os próximos passos sozinho, né? Ou seja, você pode até ativar esse paciente, mas a resposta depende mais dele do que de você. Sim, por isso que a parte dessa parte emocional, a parte da família, né? Quando o paciente tem essa estrutura, né? Ele se reabilita muito mais rápido também. Tá, e deixa eu também fazer um ensejo aqui para você. Você disse que você teve experiência tanto num hospital de ponta, né, particular, Sim. quanto no sistema público de saúde. É muito diferente, doutora? Sim, é muito diferente. A parte, eu acho que de limitação, assim, da fisioterapia no SUS é muito grande, né? Os equipamentos que a gente tem dentro de uma UTI, a gente consegue reabilitar o paciente muito mais rápido, né? A quantidade de pacientes que a gente vai atender, né? Dentro do hospital particular, dependendo da distribuição, porque também a gente conta com intercorrências, né? Às vezes, dependendo, eu tenho 1 hora para fazer o atendimento no meu paciente, Você tem né? tempo para fazer o seu trabalho. Exatamente. Então, eu não preciso selecionar qual que vai ser o mais importante. Todos vão ser atendidos da mesma maneira, né? Infelizmente, no SUS, às vezes, a gente não conta com isso, né? Eu sempre falo assim, que eu tava lá para dar o meu melhor, né? Quantas vezes que eu trabalhava sempre... Quando eu estava no SUS, eu trabalhava à noite, né? Era 12 horas de plantão, era 12 horas em pé trabalhando, né? Sem parar para nada. Então, eu tentava fazer o meu melhor para aqueles pacientes, mas tem coisas, né, que às vezes é humanamente impossível pela quantidade de pacientes que a gente tem que atender, né? E isso interfere diretamente na parte dessa reabilitação, desse tempo de ventilação mecânica, do tempo de hospitalização do paciente, né? Que quando isso é mensurado, né? Quando a gente vê, olha, esses pacientes aqui, a gente conseguiu essa taxa de 80% de reabilitação. Quando você mensura, você vê os resultados, você vê que às vezes se tivesse sido aplicado também, né? Por exemplo, no Hospital do SUS, teria tido uma economia, né? Com aqueles pacientes tendo alta mais rápido, né? Ou seja, gestão, né? Sim. Gestão de tempo, gestão de fluxo, né? Se coloca, né, em prática os resultados, né, ia ver que se tivesse o tratamento da fisioterapia adequado, teria diminuído muito o tempo de internação, né? Isso é uma coisa que a gente atua direto, né? Em tempo de internação dentro do hospital. Então, assim, quando o paciente passa, né, por a nossa reabilitação, eles têm uma alta muito rápida. Tem casos assim, isso, gente, tanto no adulto quanto na criança, né? Que vai para casa, mas precisava dar continuidade do tratamento, principalmente casos de pneumonia. Aí volta. Volta por quê? Porque em casa não fez o tratamento, né? E aí o paciente a gente mandou para casa, assim, por exemplo, um adulto, né? Mandou para casa, nossa, super bem, raio-x melhor, sem secreção, tava filé. Mas lá dentro do hospital a gente tava atendendo 2, 3 vezes por dia o paciente. Aí ele vai para casa, ele volta 2 dias depois, muito pior, né? Do que ele tava. E aí, assim, a gente vê aonde que é a importância da atuação da fisioterapia Eu tomei nisso, uma né? puxada de orelha da fisioterapeuta. Que ela passou lá pra gente, né? Acho que 3 vezes, né? E uma das vezes era 4:30 da manhã. Eu não fiz. Aí nós fomos fazer fisioterapia na Heleninha, na clínica dela. Ela me perguntou, fez de madrugada? Eu falei, não. Ela ficou brava comigo. Ou seja, ela estava fazendo muito bem feito o trabalho dela. Né? A displicência foi minha. Né? Nossa, né? Nossa. Você ficou com medo, com dó, né? A criança está dormindo e é isso que é importante, a conscientização. A criança está dormindo, você pensa que não tem necessidade de fazer. Sim. Né? E foi isso que aconteceu conosco. Eu sou da área da saúde, a Lu trabalha comigo, né, há 20 anos e ela estava dormindo, nós olhamos um para o outro e falamos, amor, não vamos fazer. Tá tudo bem, Tá né? dormindo. Tá tudo bem. Deixa E ela aí, dormindo, tá quietinha. na emoção, nós agimos na emoção, a gente, mesmo amando muito, a gente deixou de ajudá-la, porque o quadro dela naquele dia piorou. E às vezes acontece bastante também, assim, a criança tá fazendo, que nem ela tava fazendo. Então, ela tem
um suporte, né? Ela não tá, assim, num pico de secreção, porque ela tá vindo fazer a fisioterapia. Aí você realmente avalia e fala assim, nossa, como ela tá melhor, né? É. Mas aí, por exemplo, casos, assim, que a gente vai atender à noite, né? Uma criança, assim, tava super tranquila, mas sai um monte de secreção do mesmo jeito, né? Então, enquanto ela não começa a ter realmente uma melhora do quadro, né, infeccioso, né, ela pode piorar a qualquer momento se não tiver esse atendimento. E é muito rápido, né? De É muito repente- rápido. A criança, nossa, é muito rápido. Diferente da Sofia, de 6 anos, que ela tem um quadro estável e quando ela vai aumentando gradualmente, dá para você acompanhar. Sim. A Helena, de 6 meses, ela estava perfeitamente bem num dia e ela amanheceu muito ruim. Muito ruim. Isso nos assustou um pouco. Mesmo que seja pela segunda vez, né, a nossa segunda filha. Sim. Então, é muito importante para os pais se atentarem e procurar informação. Procurar Sim. informação é fundamental. Sim. Sabe? Uma outra coisa que eu percebi e que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós vivemos uma interação durante o tratamento da Helena entre profissional, médico, fisioterapeuta e enfermagem muito boa, uma comunicação muito direta. Você vive isso? Você já teve algum tipo de dificuldade dessa comunicação, desse triângulo médico, enfermagem, fisioterapia? Olha, dentro do hospital, a gente não tem esse tipo de problema. Pelo contrário, assim, o médico, às vezes a criança tá entrando, ele já tá chamando a gente para atuar junto, né? Mas já tive, às vezes, dificuldades falando, assim, da parte como mãe mesmo, né? É que eu entendo, né, trabalho. Mas, assim, todas as vezes que eu cheguei a levar, né, a minha filha, às vezes, na pediatra mesmo, em específico, que eu vi, assim, que eu estava cuidando, por isso que não estava piorando. Mas, assim, às vezes a médica não sabia que eu era fisioterapeuta, né? E nunca perguntou pra mim, né? Sobre esse acompanhamento, né? Mas a minha filha não tava piorando porque eu tava Cuidando. cuidando, eu tava atuando. Né? Então, é uma coisa que às vezes a gente ainda vê um pouco de resistência, né? Nessa trabalho em equipe, Trabalho né? em equipe. Não são todos os pediatras que já indicam a fisioterapia de cara, né? Sim, e é uma coisa assim, melhorou muito, eu acho que hoje isso tá assim, principalmente onde eu moro, né, em Limeira, eu acho que isso daí tá mais difundido, assim, normalmente quando, igual eu comentei, às vezes algumas crianças vão de alta já encaminhadas, né, para continuar fazendo a fisioterapia, então acho que melhorou, mas poderia melhorar mais, né. Mas, assim, envolve uma questão, às vezes, também de custos, né? Porque daí vai ter o atendimento da fisioterapia em casa, né? Mas eu acho que, assim, independente disso, tem que, né, tentar difundir, né? Pra ver, a família avalia, né? Porque muitas vezes tudo que vai prevenir, né? Sai mais barato do que cuidar depois, né? Assim, a gente comentando, por exemplo, um caso de crianças asmáticas, né? A fisioterapia tem uma parte de reabilitação, né? Que às vezes as mães relatam que a criança nunca mais precisou tomar medicação para asma, né? Ela reabilitou a parte pulmonar e então assim, a mãe nunca mais vai ter que gastar com medicação para asma, ela não vai ter que ficar levando para o hospital, né? Então, de repente, é naquele tratamento que ela gastou ali com a fisioterapia que ela conseguiu prevenir isso, né? Porque crises asmáticas, assim, às vezes em crianças maiores, também pode levar para uma UTI, né? Então, se desde o começo, quando a mãe detecta que é uma criança asmática e já inicia, né, o tratamento de reabilitação pulmonar, também tem muita prevenção. Que bacana, né? Então, é difundir mesmo para que serve, né, a fisioterapia ter essa avaliação, né, de conhecimento. E aí depois, com certeza, a gente acha que a vida do filho, né, não tem preço Não que tem pague, preço, né? E falando... pode falar. Em questão de tecnologia, Rafa, assim, você vê que teve alguma alteração ultimamente, teve muitas mudanças, você acha que vai ter mais ainda? Tem muita coisa aparecendo para ajudar a fisioterapia na questão tecnológica? Hoje a gente vê a inteligência artificial e tal. Também entrou na fisioterapia? Olha, Lu, eu acho na parte hospitalar, né, que é diretamente onde eu atuo, nossa, teve uma mudança gigantesca, né, principalmente com os ventiladores mecânicos, né.
Hoje eles têm fala que é um computadorzinho lá que mostra tudo pra gente, né, do paciente. Então é muito mais fácil evoluir o paciente com todos os dados ali, né? Então, assim, teve alavancou muito, né? Essas máscaras também que a gente usa nos pacientes, fazendo ventiladores melhores, né? Ajuda a prevenir mais ainda. Então, tudo isso diferencia diretamente na mortalidade, né? Ter esses equipamentos melhores. Na parte de reabilitação, né? Sendo usados os equipamentos que a gente já tem de fisioterapia, trabalhando a parte motora e a respiratória junto, né? Então, mais assim, de tecnologia que avançou muito na área hospitalar é os ventiladores mecânicos, né? Legal. E hoje, assim, eu até estava conversando com uma amiga minha, uma coisa que tá sendo utilizado bastante é a questão de atendimentos remotos, né? Para toda a parte da saúde. Aí a fisioterapia também tem alguns casos que tá tendo essa questão do atendimento remoto, né? Mas eu acredito que, assim, né? Primeiramente teria que ter uma avaliação presencial, né? Para ver, né? Como que tem que fazer todo... É o toque, né? Para ver tudo, orientar bem. E aí, de repente, poderia ter a possibilidade de continuar, né? Acompanhamento Um ali. acompanhamento, né? Mas é uma coisa também que é novo, né? Que antes não tinha, é tudo mais presencial mesmo. Mas, de repente, se aquele paciente tiver uma indicação, né? Para fazer dessa forma, que não seja presencial, né? Também está sendo uma coisa nova agora na físio. Eu acho que depois da pandemia, do Covid, muita coisa tentou se adaptar, né? Nessa área de você ver e conversar remotamente para ajudar, né? Para tentar ajudar alguém que está ali, que não consegue sair ou que não consegue ir até você, né? Sim. Tanto igual eu comentei, tem muitas orientações que a gente dá dentro do hospital, por exemplo, para o paciente que vai de alta, né? Que é para a própria família continuar, né? O tratamento. Então, mas cada caso é individualizado, né? Que a gente teria que avaliar mesmo o paciente para ver se ele tem essa indicação, né? Bacana. Eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar, né, na área da medicina, na área da odontologia, e eu acredito, eu não sei se você é conivente, mas eu acredito que na fisioterapia também virão altos equipamentos aí que vão evoluir o paciente. Eu estava falando, inclusive, com o Dr. Clayton, que é ultrassonografista e ele faz medicina fetal. E ele me disse que a medicina na parte da inteligência artificial, ela trata o feto já no útero da mãe, cara. Sim. E eu acredito que na fisioterapia também tenha um avanço, né? Essa pergunta maravilhosa que a Lu fez, tenha um avanço e esteja indo, porque a odontologia também. A inteligência artificial está invadindo a odontologia. A odontologia que a gente pratica hoje lá no consultório, só a base é a mesma de quando eu me formei, mas não tem mais nada mesmo. A gente não molda mais paciente. A gente fala em scanner, em modelo virtual. Eu pego o paciente para tratá-lo primeiro, eu jogo ele no computador. Aí eu trato o primeiro do paciente virtual para depois executar, né? Eu acho que a fisioterapia também vai por aí, né, doutora? Então, igual eu comentei, né? Essa parte da ventilação mecânica, a gente é um avanço muito grande, né? Porque você ter esses dados, né, diretos ali do E ele paciente. controla o dado, né? Ele faz o paciente ficar dentro de um parâmetro, não é? Sim, né? Ele vai. O paciente, quando ele tá nessa parte de ventilação, ele tá sedado, né? E é a máquina que tá controlando tudo, né? Então, assim, ter essa modernidade já é muito grande, assim, já é um avanço muito grande, porque antes a gente ventilava os pacientes às cegas, né? Sem ter uma informação adequada. O tempo todo, né? Só que daí a gente vê que, por exemplo, ventilar o paciente com parâmetros adequados interfere diretamente na mortalidade dele, né? Então, hoje a gente conseguir avaliar tudo isso para ventilar ele já é, assim, um ganho, né, muito grande. Uma bênção, né? Você se considera uma profissional de sucesso? Considero. Eu trabalho onde eu sempre sonhei em trabalhar. Eu lembro, assim, que quando eu me mudei para Limeira, eu ficava pensando, nossa, que legal seria que se eu trabalhasse naquele lugar. Né, se eu trabalhasse naquele hospital. E eu entrei na época do Covid, né? Então a gente viveu muita coisa, né? E aprendeu muito com o Covid. Eu acho que o profissional da saúde não tem como a gente não ter aprendido nada Todo. com o Covid, né?
O que mudou da Rafaela, da doutora Rafaela, pré-Covid e pós-Covid? Eu acho, Daniel, que eu já tinha uma sensação, assim, de visão com a família, né? Que quando eu entrei para trabalhar no hospital, eu vi algumas coisas, mas eu era muito nova, né? Eu entrei para trabalhar no hospital com 22 anos, né? Eu vi algumas coisas e eu falava assim, é uma emoção tão grande, né? E eu não tô, assim, conseguindo dissolver isso, absorver isso, né? Então eu já tinha essa sensação de olhar para a família, né? Passar por alguma situação que você tem alguém que você ama dentro de uma UTI, né? E você ser o profissional é totalmente diferente. Então eu falo que assim, que o que mudou, né, com o Covid, que já era uma coisa que eu já tinha uma certa noção, é esse olhar com a família, né? Porque muitas pessoas perderam os entes queridos sem poder se despedir, Sim, né? meu Deus. Então, quem não consegue se sensibilizar com isso, né? Então, eu acho que a parte da fisioterapia ali, que o que mais me comove, o que mais me move é conseguir ter esse olhar, né? Que o paciente, ele não é só uma pessoa ali, né? Ele é uma pessoa amada, ele é o ente querido de alguém, né? Então, toda vez que eu entro ali para fazer o meu atendimento, é a primeira coisa que eu penso, o que eu posso fazer para esse paciente melhorar. Independente dos problemas que eu tiver naquele dia, eu esqueço tudo e foco ali, né? E aí, essa visão que eu acho, assim, maravilhosa, que mudou isso dentro de mim, né? Que depois que eu tive essa visão, eu mudei totalmente a minha visão de mundo, É a né? medicina humanizada, né? É. E onde eu trabalho é uma UTI humanizada, né? Então, os pacientes ficam com acompanhantes dentro da UTI. E você acha que faz diferença? Com certeza, faz muita diferença, né? Para o paciente acordar, né? Porque às vezes a gente ouve assim, alguns relatos, isso qualquer hospital, né? Que o paciente acorda e fala assim: nossa, eu achei que eu tinha sido sequestrado, porque eu acordei, eu tava amarrado, que às vezes a gente tem que amarrar para não puxar o tubo, alguma coisa, né? Eu acordei, eu tava amarrado, eu não sabia onde eu tava, não sabia o que tava acontecendo, mas eu vi alguém da minha família, né? Porque se ele vai abrir o olho, ele vai ver um monte de gente estranha, né? Então eu vi alguém da minha família, aquilo, né, fez diferença. Os pacientes que eles ficam muito tempo sedados, eles entram em delírio, que a gente fala, né? Então eles Ele foge um pouquinho da do mundo realidade. real. E aí ter a presença da família ajuda isso a melhorar, né? Porque ele vai ter um rosto, né, conhecido para ele ir voltando, para ele se situando, né? Então também é uma coisa que faz muita diferença. E aí você vê, né, que isso daí realmente é a visão que você olhar para a família, né? Porque alguém quando a pessoa perde um ente querido, né, muitas vezes o mundo daquela pessoa para ali, né? Acaba ali, né? Então você ter a sensibilidade, né? Nesse momento com a família, eu acho assim que é fundamental. E eu aprendi isso já antes, né? Eu já comecei a ter uma noção, né, disso antes do Covid e depois do Covid só se intensificou, né? Que é uma coisa que me emociona até. E você acha que essa UTI humanizada que você trabalha hoje, por exemplo, a quantidade de pacientes que se recuperam é maior por ser humanizada, por ter ali a família o tempo todo perto, falando com eles? Você acha que tem um aumento de casos de melhora? Sim, com certeza. Eu acho que influencia diretamente na reabilitação do paciente esse olhar, porque tem relatos, né, do paciente falando que se sentia, escutava a voz, né, depois do familiar. Tem casos e casos, né? Mas tem relatos do paciente falando que escutava, né, a voz do familiar falando que ia ficar tudo bem, né? Então, isso daí é uma força para a pessoa, né? Envolve também, fica arrepiada. Envolve também a parte religiosa, né, para a pessoa, né? Ter aquele apoio. Então, E a gente chega no mental que você comentou, né? Que o sim. estado mental de uma pessoa que está rodeada de quem ama é melhor do que uma pessoa que está sozinha ali, né? Sim, e a gente vai, assim, ali no trabalho, no dia a dia, a gente vai virando daí já uma coisa, assim, que a gente já está acostumado com a presença, né, do acompanhante e tudo, a gente vai conversando durante o atendimento, vai tentando passar algum conforto, né,
mas ele já integra ele na rotina, né, do cuidado, ele não vai atuar, né, mas ele já vai estar vendo a todo momento. E eu acho que, assim, isso para a família, gente, também é muito importante, né, porque às vezes quando aquele paciente tem alta da UTI, e ele sai bem, né, sai reabilitado, mas e o familiar, que ficou todo aquele tempo cuidando, né, ele se esqueceu ali, ele cuidou da pessoa, né. Então, eu acho que ele poder ver, né, que tá tudo bem, que ele tá, né, tá melhorando, também interfere muito. Então, eu acho que é uma coisa social ali mesmo, né? Não só o paciente, a família também. E nesse momento a sensação de dever cumprido é maravilhosa para todo mundo, né? Sim, O muito paciente, quando ele levanta e ele fala tchau, doutora, não é? Fantástico, né? Olha, eu fico arrepiado aqui. a gente vê, assim, às vezes chega um paciente na emergência grave, né? E ele ir embora andando, não tem preço, né? Às gente vezes que ele paga. nem te conhece, né? Porque ele tava ali adormecido enquanto você tava Sim. mexendo, mas não. Tem um caso que te marcou? Deve ter vários, né? Mas aquele caso assim que você fala, cara, esse eu vi que era o meu propósito. Olha, teve realmente, assim, né, vários casos, mas eu acho que quando envolve essa parte familiar, sabe? Assim, isso é o que mais mexe comigo, né? Às vezes nem eu aprendi uma coisa, né, dentro do hospital também, que nem todo milagre é vida, né? Então, porque às vezes a gente pede por um milagre, né, mas nem todo milagre é vida. Então, eu acho que às vezes os casos que me marcou, né, foi mais esses, que nem todo milagre é vida. Às vezes a gente perde pacientes jovens, né? Então, isso é uma coisa que mexe bastante. Mas agora, aproveitando, eu lembrei de uma moça. Lembrei, vamos falar assim um pouquinho, né? A gente pode dar muitos detalhes, mas foi um acidente. Ela chegou super grave, né, dentro do hospital. E, e era uma pessoa que ela era para ficar paraplégica, né? E aí eu lembro até hoje ela falando assim, depois que ela foi voltando, né, que se ela tinha sobrevivido, Deus já tinha feito uma promessa para ela, que ela ia voltar a andar. Mas pela medicina ela era paraplégica. E com dificuldades, né, ela conseguiu voltar a andar. Olha. Apresenta, né, algumas limitações, mas conseguiu. Isso a gente vê muito dentro do hospital. Às vezes o paciente que tem algum acidente grave, alguma coisa que de início teria, né, um diagnóstico definitivo de paraplegia, tetraplegia, e o paciente consegue, né, voltar. É claro que depende do tipo de lesão, né, da medula, porque uma lesão completa realmente a gente sabe que não tem, né, a recuperação, mas às vezes o paciente não perdeu totalmente, né. E a fé tá lá. E ele volta. Não tem como a gente desvincular a medicina da espiritualidade, né? Sim, A promessa. sim. Fantástico, né? Nossa, eu sou fruto da promessa e é fantástico mesmo, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Eu acredito muito nisso. Demais, principalmente com essas experiências que eu tive dentro do hospital, né? Você deve ver muita coisa que você fala, não, é um milagre. Foi a fé, foi o coração, foi a oração. Eu presenciei um milagre, né? E não tinha como ter sobrevivido, né? E então, assim, eu acredito muito em milagres, né? Quando os médicos vão falar, podem falar tudo. Nossa, esse paciente aqui, ele não vai sobreviver, né? Mas para Deus nada é impossível. Né? Então, acho que essa parte espiritual minha, eu trabalho muito dentro de mim, sabe? Eu tenho muita fé em Deus, acredito demais em Deus. Que eu acho que é por isso que, às vezes, mesmo quando a gente tá em dias ruins, que o percurso não tá decorrendo como a gente queria, né? Mas a gente se apega nisso, né? E a fisioterapia me proporciona isso, né? Ver esses milagres, Ajudar. ver essas coisas acontecendo. Cara, que fantástico ver pessoas apaixonadas pela profissão, né? É bonito, bonito. Bom, a gente conhece a Rafa há muito tempo, então a gente sabe o quanto ela é apaixonada mesmo, né? Desde do comecinho ali, né? Sim. Então, E um conselho, me dá um conselho. Da parte fisioterapêutica. Um conselho da Rafaela, da vida da Rafa. Se você pudesse mandar uma mensagem agora para o universo, o que você falaria para o universo, Rafa?
Olha, eu acho que, principalmente hoje em dia, não existe nada mais importante do que a fé. E acreditar em Deus. Porque para tudo, isso eu acho que isso é o que me move hoje, né? Às vezes, é igual eu falei, às vezes a gente tá passando por uma situação que a gente não entende o que tá acontecendo. Mas Deus é capaz de tudo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé inabalável, inabalável. Eu acredito que Deus pode fazer tudo por nós, né? Então, todas as dificuldades que eu enfrentei na vida, Deus era o que estava do meu lado. Então, é isso, com isso que eu trabalho, É. E com essa fé. eu acho que dentro de uma UTI, né, a fé é tão importante, né? Tanto para você quanto para o paciente, mas se você demonstrar a sua, ele fica mais forte na dele também, né? Sim, isso não é clichê, né, Lu? Hoje, o mundo do jeito que tá, né, de uma maneira geral, a gente sabe que não tem outro caminho, né, Não tem. senão esse. Com certeza. Então, assim, se eu pudesse falar para alguém, né, se tá passando por um momento de dificuldade, o que for, profissional, na família, se apegue a Deus, né, porque Ele pode tudo. Com certeza. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E só E às ele vezes a gente não entende na hora, E ele né? consola também o seu coração, né? Dependendo do que estiver acontecendo, né? Sim, eu penso assim, né? Igual esse trabalho que eu tenho. Foi Deus que me colocou lá. Eu sonhei, eu pensava que um dia eu queria estar trabalhando lá, Olha que benção. né? E foi Deus que me colocou lá. Então, assim, a minha vida diretamente eu ligo a Deus. Tudo que acontece, né? Bonito. Show. Olha, muito legal. E o que você fala, né? Agora você não está mais em Mogi Guaçu, você está em Limeira. Então, o que você fala sobre a fisioterapia da sua cidade? E depois também aproveitando a mesma pergunta, o que você fala e o que você acha da fisioterapia, da sua profissão, especificamente da fisioterapia hospitalar no Brasil? Olha, eu acho que é uma profissão que vem crescendo bastante, que cada vez está tendo mais procuras realmente, principalmente depois do Covid. Então, é uma profissão que eu acho que se a gente for unidos, tem tudo para crescer cada dia mais, né? Mas, assim, é questão mesmo de divulgar, né? De ter esse conhecimento do que a fisioterapia realmente faz, né? E ter esse caminho, essa porta aberta, né? Então, na parte da fisioterapia em Limeira, ela tem uma parte que está crescendo, né? Mas a gente ainda, às vezes, falta um pouco de união entre os profissionais na questão de difundir mesmo a atuação da fisioterapia, né? No Brasil, assim, o que eu vejo, né, de uma maneira geral. Depois do Covid, eu acho que a gente teve uma Uma abertura ascensão, né? muito grande do que era realmente a fisioterapia, porque daí, quando as pessoas viam fotos, vídeos das pessoas usando aquelas máscaras, as pessoas entubadas, sabia que estava direcionado com a fisioterapia, né? Então, acho que teve um crescimento maior sobre isso. Mas ainda falta, eu acho que como para toda a área da saúde, né? Realmente uma valorização, né? Sim. A gente teve, por exemplo, o piso da fisioterapia aprovado, né? Para ter um aumento. Mas isso daí é igual profissional da enfermagem. Quanto eles puderem enrolar, né? Para dar essa aprovação, para ter esse reconhecimento. E é uma coisa que às vezes acaba desmotivando muitos profissionais, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar por nós, porque se você se dedica à sua profissão, você consegue atingir, né, seu objetivo. Pode ficar preso nisso, né, mas infelizmente a gente tem algumas dificuldades disso, né, de ter essa... E infelizmente, né? Porque você conversando com a gente tinha uma noção da fisioterapia, mas eu acredito que o Daniel também, a gente não tinha tanta Tão informação. crucial, né? Tão importante. Da importância dentro de um hospital, da importância dentro de uma UTI. E de repente quem está querendo estudar, querendo escolher uma profissão, também não saiba, né? Sim. Às vezes deveria divulgar mais para ter pessoas, nossa, eu quero ajudar, eu posso ser um fisioterapeuta ali de hospital e ajudar. Às vezes a pessoa não E sabe, fazer a né? diferença no mundo, né? Da diferença. Sim. É muito, muito bacana. Teria que ter esse reconhecimento, né? Nacional. Né? Mas eu acho que como para qualquer profissão, né, Lu? Se a pessoa tá fazendo o que ela gosta, ela se encontra e ela consegue evoluir, né? Apesar das dificuldades.
Mas, assim, se fosse um mundo, né, mais aberto, né, se tivesse uma coisa mais divulgada, seria muito melhor, né? Seria muito mais fácil para a própria população em si, né? Sim, com certeza. Olha, eu acho que foi um papo extremamente Muito bacana. bacana, interessante. Obrigado, Rafa. Foi muito legal tê-lo aqui conosco. Tomara que você tenha gostado, Sim, foi muito tá? legal. Eu acho que você passou muita informação boa. Você representa realmente uma fisioterapia prime, né? A gente tem muito orgulho. Eu falo como profissional apaixonado que sou, eu tenho muito orgulho, eu tenho um garbo quando eu conheço alguém que também o faz com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Não tem dinheiro envolvido, não tem. A entrega é verdadeira, né? E Sim. dá para sentir que você entrega, que o seu propósito profissional de vida é a fisioterapia. Parabéns por isso, Obrigada. né? Nós ficamos muito felizes em participar disso, né, Bem? Com certeza. É bonito de ver, né? A gente precisa de mais profissionais assim, né? Eu acho que encontrar o propósito da vida é tudo, né? É tudo. É você entender que aquilo você vai fazer pro resto da vida para ajudar. E o que vem como consequência é consequência. né? Eu sempre falei que quando eu entrava dentro do hospital, eu não sentia que eu estava indo trabalhar, Olha. né? Tanto que, assim, a gente trabalha no hospital todo dia, né? Feriado. E com certeza é cansativo, né? 12 horas de plantão ali, de pé. É. Você não... Então Esse eu é o não segredo, tenho, não cara. tenho essa sensação que eu tô indo trabalhar, Olha, que né? bacana. Eu trabalho 12 horas. A gente trabalha 12 horas por dia e parece que não trabalha. A gente não Nossa. trabalha, a gente se diverte. É o hobby nosso. É. Né? Um dos nossos hobbies, né? Isso, Tá. isso é Obrigado. muito importante. Mas Obrigado. obrigada a sua participação. Muito relevante, muita informação relevante. Mais uma vez, parabéns. E quem sabe, numa próxima oportunidade, nós vamos convidá-la novamente. Espero que você aceite, porque foi muito bom. A gente Obrigada. quer que o pessoal faça perguntas que querem que ela responda, né? É isso aí, doutora Rafaela Fernandes, fisioterapeuta intensivista. Muito obrigado. Obrigada. Luquinha, eu vou gravar meu corte agora. Beleza? Então tá. Ó, eu vou gravar, é bom que você... A Lu já sabe. Eu já sei. Mas, Não vou chorar. Ai, meu Deus. sexta-feira, eu tive um paciente na minha clínica, às 11 da manhã ele estava marcado. Às 9 da manhã eu gravei um story sobre semeadura. E esse cara não viu esse story. E aí eu fiquei pensando, das 9 até as 11, por que que a gente tem colheitas tão diferentes, né? Eu fiquei imaginando ou tentando achar uma resposta, porque a gente vê que tem pessoa que luta e não consegue ter um retorno, né? Porque as semeaduras e as colheitas são diferentes. Às 11 da manhã me entra um paciente, aí ele olha para mim, vamos conversar, estamos conversando, ele é líder religioso também. Estávamos conversando, aí ele falou assim: você sabe por quê? Olha, que as colheitas são diferentes, doutor? E as semeaduras também? Eu falei, cara, não sei, cara. E eu queria entender. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Deus é tão bom que ele dá a mesma semente para todo mundo. Ele te dá a oportunidade de lançar a mesma semente. O problema somos nós. É o livre-arbítrio. Existem pessoas que pegam essa semente e plantam. Dessa colheita vão surgir frutos e semente. É para você comer o fruto e replantar as sementes. Não é para você comer a semente. Então, quando você vê um irmão que não está colhendo, é porque ele comeu a semente. Cara, abriu minha mente e é isso. Não é para a gente comer a semente, é para a gente semear. Da colheita, a gente come o fruto e semeia novamente. Isso foi um entendimento que Deus me deu uma resposta no dia
e foi fantástico para mim. É isso.